Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, queremos aqui agradecer a participação de todos que estão aqui ao vivo e também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Levando o pensamento em direção ao nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita, a vida espiritual e o seu evangelho. E que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá partilhar nosso texto. O resumo de hoje é pequeno, também poucas páginas. Deixa eu tirar aqui nós, as pessoas. Pronto. Então, estamos no estudo 15, capítulo 13. Solução inesperada. Após 15 dias de internamento no hospital, o senhor Mateus voltou para o lar com sinais de recuperação orgânica. Visitando com Petitinga, ouvimos a narrativa do grave delito de que se fizera vítima, impressionando-nos observar a carga de ódio acumulada na mente, prestes a explodir com revolta e desassossego. O ódio dele para o cara que deu a facada nele, né? O senhor Mateus era um homem de quase 60 anos, sanguíneo, voluntarioso. Perturbado em si mesmo, atravessava a existência carnal, saltando de leviandade em leviandade, muitas vezes esquecido dos deveres de esposo e pai, atirando fora os parcos recursos com jogatina que, se aplicados no lar, seriam de alta valia para o bem da família constituída de 6 filhas. Em compensação, Dona Rosa se desdobrava nos deveres domésticos e na costura, até altas horas da noite, para suprir as necessidades. E religioso por temperamento rebelde, seu Mateus sempre descuidara dos deveres espirituais. Em tempos idos, fora excelente artista, recebendo agora uma parca pensão do Montepio a que se vinculara antes, por ter sido considerado inapto a prosseguir na profissão. À medida que a decrepitude das forças se avizinhava e temeroso da desencarnação, fazia-se mais azedo, quase insuportável. Por ocasião do retorno de Mariana ao lar, impressionado com as informações e esclarecimentos de Petitinga sobre a obsessão e os cuidados que todos nos devemos impor para evitar-lhe as tramas infelizes, pareceu modificar o comportamento por alguns dias. Depois, como se ficasse alucinado, entregou-se a desmandos e, não poucas vezes, incitado pelos desencarnados afins, ameaçava expulsar do lar a esposa abnegada e as filhas, quando necessitava de dinheiro para as aventuras. O ambiente doméstico, com a sua presença, se fazia pestilencial pelas emanações fluídicas abundantes que ali campeavam desordenadas. Petitinga, após escutar as promessas de revanche, relatou-lhe a experiência de Jesus Cristo e as suas lições, sem conseguir de imediato qualquer resultado. De mente viciada por longos anos de desequilíbrios contínuos, ele sintonizava na faixa do desatino moral e se permitia o conúbio com os seus antigos comparsas, apresentando-se irredutível nos pontos de vista, na conduta e nas atitudes. Dizia aceitar o concurso do espiritismo, ainda que fosse apenas para libertá-lo mais facilmente do leito, porque ele queria se recuperar mais rápido possível para voltar lá no lugar do jogo e se vingar do cara. Utilizando-se do ensejo, Petitinga, ele falou que aceitava o concurso do espiritismo, então Petitinga convidou o Miranda a orar
e declarou os recursos divinos para aquela família, mas principalmente para o genitor enfermo, rogando a interferência do médico divino que nunca falta. As palavras, ungidas de emoção, vibravam doces no quarto singelo, envolvendo-nos em consoladora esperança. A sintonia natural com as altas esferas se fez imediata, e o benfeitor Saturnino, tomando comando mental, proferiu expressiva e valiosa dissertação sobre os deveres do perdão como normativa de comportamento para a própria felicidade. Então, vai falar aqui o Saturnino pelo Petitinga, né? Felizes são os que perdoam, porquanto conferem paz a si mesmos e, por sua vez, liberam da dívida os que os ofenderam, entregando-os, desse modo, às soberanas leis. Os que perdoam e ajudam conseguem ainda maior prêmio, porque amparam os maus e os vencem com a luz da misericórdia. No entanto, aqueles que conservam as mágoas intoxicam-se, envenenam-se, dando causa a graves enfermidades que se instalam rigorosas, transformando-se em suplícios demorados, cujos responsáveis, no entanto, são os que cultivam os pensamentos inditosos e se comprazem na semeação da ira e do ódio, absorvendo as próprias emanações tóxicas da mente desalinhada. E os que revidam mal por mal, agressão por agressão, estes já se encontram descambando na direção do abismo, em posição quase irreversível. O amor é pólen que fecunda a vida, enquanto o ódio é gás que a interrompe. Aí Miranda coloca: a advertência fazia-se severa, não dando margem a controvérsias. Aí diz que ele conclamou-os ao cultivo das boas ideias, a vivência da paz íntima, mediante a elaboração de pensamentos enobrecedores, estimulando-nos a correção mental, de cuja fonte, o pensamento, procedem os elos da escravidão ou as asas da liberdade que fixamos as nossas vidas. Então, antes de se afastar do seu Mateus, ele aplicou o demorado passe longitudinal no paciente, exortando, o Saturnino ainda falando por ele, né? Mude a ideia do mal em você, meu amigo, antes que a raiva o vença. E esqueça a vingança antes que a vingança o esqueça em situação dolorosa e lamentável. Jesus, em Marcos, capítulo 9, versículo 25, nos ensinou que quando estivéssemos orando e mantivéssemos alguma coisa contra alguém, perdoássemos. Ore e perdoe para ter saúde e paz. Dona Rosa, Mariana e Amália, orando muito comovidas, deixavam-se arrastar pelas ondas da espiritualidade momentânea no ambiente, banhadas por discreto pranto, qual ocorria com nós mesmos. É o Miranda falando, né? Que ele também chora toda hora. Terminado o intercâmbio inesperado e benéfico, Petitinga encerrou o trabalho de socorro e saímos na direção dos nossos lares. Aí o Petitinga vai começar com eles. Sempre conversa, né, depois que eles saem das atividades, aí o Petitinga vai falar. Presinto que o nosso Mateus experimentará, em benefício dele mesmo, inestimável lição que o convidará à demorada reflexão sobre o destino e a vida que lhe tem transcorrido sem maiores consequências. Aí o Miranda pergunta: como Dona Rosa suporta tão pesada carga em ombros tão frágeis? A Petitinga vai responder: pelo que estou informado pelos nossos benfeitores espirituais, ela foi-lhe mãe descuidada em vida próxima, no pretérito. Então ela foi a mãe do Mateus, né? Acompanhando-o da espiritualidade, de queda em queda, acompliciado com os pesados débitos da última existência, ela rogou a oportunidade de ser-lhe esposa, recebendo nos braços como filhos os inimigos de ambos, para então, pelo exemplo da paciência, da humildade e da submissão, ressarcir o crime da irresponsabilidade junto a ele e chamá-lo à observância dos deveres de que se descuida. Como podemos observar no seu Mateus, o caráter exaltado de que dá mostras, o mau humor contínuo de que se reveste, atestam o espírito encarcerado, sem possibilidade de revelar-se em toda a punjância do seu primitivismo. Ela, no entanto, avança vitoriosa. E creio mesmo que o seu sacrifício e a sua fidelidade aos postulados que abraça no Espiritismo terminarão por vencer galhardamente o opositor,
conduzindo-o à retidão de princípios. Vale considerar que a sua folha de méritos é igualmente apreciável. O martírio maternal que tem experimentado na atual conjuntura consagrou-a nessa vida, consagra nesta vida, reabilitando-a da negligência de equivalente compromisso no pretérito. Então, ela passando agora, né, sendo uma boa mãe, ela está reabilitando aquele compromisso que ela foi uma péssima mãe com o Mateus, né? E agora ela está se reabilitando dessa negligência, né? Carinhosamente amparada pelos seus afeiçoados no plano espiritual, ela adquire forças para compensar os desgastes na luta ferrenha do lar atormentado, invadido por infelizes visitadores espirituais que ali teimam por fazer morada, graças aos demais familiares residentes. Vocês lembram que no início do livro tinha um monte de espírito morando lá? Cada um tomando conta, obsediando um. Tinha os da Marta, tinha os da Mariana, tem os do seu Mateus, então a casa é lotada, né? De certo modo, isolada, a Dona Rosa, né? Tanto quanto as meninas Mariana e Amália, dos miasmas fluídicos do ninho doméstico. Elas criaram já sua própria psicosfera pessoal, que as isenta das agressões dos desencarnados menos afortunados. Tem aquele, né? Se blindam, né? Com a oração e fazendo bem, indo ao centro e tudo. Aí eles vão falar que a Mariana agora tem se revelado dedicada cooperadora da nossa casa. E logo mais estará devotada ao exercício da mediunidade socorrista, conforme esperamos, adquirindo valiosos recursos para a manutenção da saúde e paz. Aqui lembra que ela também está no outro capítulo que a gente viu? Ela foi lá e falou que ela, né, é a médium de psicofonia e o espírito falou por ela. Então ela tá mostrando que ela tem mediunidade, né? Então eles estão aguardando que ela realmente é, faça esse trabalho na casa espírita, né? E a Amália, eles não falam nada dela ter mediunidade, mas fala que ela é cumpridora dos seus deveres de filha e irmã. Desde o início ela está com a Dona Rosa indo ao centro, né? É excelente servidora, ganhando pão fora do lar, em trabalho modesto e honrado, cuja cooperação ajuda a manutenção das demais irmãs. Então aqui vamos já passar por uma referência aí. Primeira referência é sobre o perdão, que eles falaram muito, quiseram deixar bem claro. E aí no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, a gente tem bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí vem o item de reconciliação com os adversários. No item 5, tem colocado ali, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houver pago o último ceitil. Então a gente já sabe que esse com ele é caminho, é aquela existência. Então, quando nós estamos aqui nessa jornada, nessa existência com a pessoa que a gente não está se entendendo, ou que a gente brigou, tem que reconciliar. Porque não é para terminar a existência com briga, com raiva de ninguém. E ele fala que o juiz vai colocar na prisão. Que é a prisão? É o nosso corpo. A gente volta noutra encarnação para resolver aquela situação ali e não vai sair enquanto não houver pago o último. Não sairei, né? Enquanto não houver pago o último cedil, ou no caso você não acertar as contas com aquela pessoa. Nem que você não fique com a raiva, com ódio, mas também, na verdade, a pessoa tem que ver o que ela está irradiando para o próximo. Então é isso que coloca nesse item 5. No item 6, tem também, foi tirando os pedacinhos que eles foram comentando, e fala que a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Bom, isso daqui é Kardec que está falando, tá? Isso aqui nos itens que ele está falando aqui. Agora nós vamos ver algumas mensagens no mesmo capítulo, no caso das instruções dos espíritos. Perdão das ofensas, item 14. Aí a mensagem de quem que eu De Bordeaux, né? Vamos lá. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente?
Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Isso é Simeão, mensagem Bordeaux de 1862. E agora no item 15, eu acho que é do Paulo, se eu não me engano, deixa eu ver. É, de Paulo o apóstolo. No item 15 aqui ele vai falar, no mesmo capítulo, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Mensagem de Paulo, apóstolo, de Lyon, 1861. Agora que tem as observações que quiseram falar sobre isso, que é a importância do perdão. Como é que a gente vai perdoar, às vezes, uma coisa muito séria? Começa com a compreensão, né? Compreensão daquela pessoa que tem aquela limitação, tem aqueles problemas para poder agir daquele jeito que estava, né? Te atacou de alguma forma, seja lá qual for a ofensa que você recebeu, o ataque. E depois você parte para a compaixão para conseguir perdoar, porque você vai ver, vai compreender e depois, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, vai se inclinar até conseguir ter compaixão com a pessoa. E aí eles comentam que a maior terapia para a desobsessão. Então, perdoar, qualquer perdão que a gente tem, que a gente faça de qualquer ofensa que for, é a maior terapia para a desobsessão. Você fica livre desses irmãos que vão ficar, né, aguardando que fica aqueles. Um fica com raiva do outro, vem numa vida, passa para outra, um é algoz, depois o outro é a vítima. E aí eles comentam também lá que os livros do Miranda servem para a nossa autoterapia, que eles servem de prevenção contra a obsessão. A gente sempre comenta aqui, né, que nós estamos aprendendo muito com esses livros e que eles nos trazem muitos conhecimentos e também servindo como uma autoterapia, que a gente vai pensando, refletindo, né, e com isso a gente está aprendendo. E agora nós vamos fazer os comentários para poder passar para depois continuação do texto. O que vocês acham? Eu estou no quarto ano. Oi, eu estou no quarto ano, né? E essa semana foi a segunda parte do capítulo do Livro dos Médiuns sobre obsessão, né? Então, essa segunda parte fala de como lidar, né, com a obsessão. E aí eu estava pensando aqui, que tem a obsessão ela pode ser por vários motivos. A gente sempre pensa na questão da vingança, né? Acho que que me entendam, entre muitas aspas, talvez é a mais interessante porque gera mais histórias, né? Que vem aquela coisa do passado e tal, como que ela se desenvolve, mas a obsessão também pode ser é, até por divertimento do próprio espírito, por divertimento em fazer o mal, né? Mas pode ser por outras coisas também, né? Por exemplo,
aqueles que, que, que não gostam de ver é, alguns encarnados fazendo o bem, sendo felizes fazendo bem, eles também, né? Mas o que eu achei muito importante nesse capítulo, no caso do Livro dos Médiuns, sobre obsessão, é que o tempo todo Kardec, né, claro, através dos espíritos, né, que deram as informações, ele bate muito nessa tecla, que é o obsidiado é que abre a porta. Nunca é assim, à toa, sempre é por pensar, até um pensamento, é uma coisa até impressionante, né? Porque até por um pensamento, assim, ou uma irritação. Gente, quem é que não tem irritação na vida? Eu falo, meu Deus, eu sou meio irritadinha mesmo. Então, assim, reajo, né? Tenho essa natureza de reagir. É, eu fico imaginando, né? Deve ter, eu sei que não tem, mas poderia ter, né? Um monte, né? Né? Mas acho que não é só isso. Você tem que ir além, né, dessas situações. Você tem de ter, né? Tem que ser, acho que talvez mais inconsciente, né? De si mesmo, né? Para deixar isso sim acontecer fora desses casos de vingança, porque esses casos de vingança eles estão entrelaçados, né, no tempo, né, na vida das pessoas, é uma coisa assim, é, me dá a impressão de serem mais renitentes, né? Mais do que, pelo menos, os outros exemplos que eu vi lá no sentido de motivos, né, para a obsessão. Agora, esses de vingança me parecem difíceis, né, é engraçado, eu não sei, eu não conheço nenhuma história dessas, assim. Eu não sei se as pessoas que estão também aqui na nosso estudo conhecem histórias assim, Mas qual que tipo? foram tratadas, né? Assim, eu Não, a gente, nunca pelos ouvi falar. livros, ou você fala pessoalmente ou pelos Não, os livros? livros sim, mas assim, Ah, da nossa vida, que a gente tenha conhecido pessoas que tiveram, né, esse tratamento, essa. Deve ter, mas é que a gente não conhece, né? Eu gostaria de saber, eu né? vou te Como que contar, é. depois eu te conto a minha experiência pessoal, que já tive essa oportunidade de ter um tipo de tratamento. Porque esse tratamento também a gente nunca sabe, porque, por exemplo, existem reuniões mediúnicas para desobsessão, mas elas são feitas sem a pessoa. Então, a pessoa que está com É, obsessão não está sabendo. A história desenrola lá. E você não vai saber que é com você, que aconteceu, entende? Essa é uma indicação, inclusive, de Kardec, para não ter essas reuniões de desobsessão com a pessoa presente. Porque isso, inclusive, a pessoa que não entende nada pode até ficar surtada, né? Então, existe, sim, a gente sabe que existe vários desses tratamentos, vários desses atendimentos, mas geralmente a pessoa não fica sabendo. Nos livros que a gente fica sabendo, né? Nós estamos aqui já, nesse caso, é o primeiro da coleção do Miranda, mas a gente já estudou os 4 livros da transição, da série Transição. Então, nesses todos tiveram vários exemplos. Agora, você está falando certo, além da certa, a gente já comentou também, que aqui, além da raiva, daquela raiva antiga, de ódio, já por uma história, uma novelinha, né? O que a gente vê é, toda hora nesse livro, e que a gente já viu muitas outras vezes, que aqui está começando, né, a história, mas nos da transição, era o tempo todo ataque a pessoas só porque eram espíritas e trabalhavam a favor de Jesus. Não tem nada a ver com a vida da pessoa. Ele não quer saber da tua vida, quem você é, o que você fez. Eles só vão te atacar porque você está fazendo trabalho a favor das pessoas, cuidando das pessoas e falando de Jesus. Então, o ataque é direto para os espíritas. Isso aí já é um aviso. E aqui eu acho que a gente até comentou alguma coisa, agora você vê que eles estão alertando espíritas, não sei, que não, no caso, então fica alertando, mas depois vai ser todas as histórias, vão estar todas, a grande maioria dos livros, das outras histórias, as pessoas sendo atacadas, porque estavam trabalhando para Jesus. E aí eles invadem a vida da pessoa, faz com que o marido brigue com a mulher,
sabe? Criam situações na família e eles não têm nada a ver. Eles estão ali contratados pelos gênios das trevas, que são outros, né? Cada um, vários tipos de cidade. Tem a cidade do justiceiro, cidade lá da vingança. Então, eles são contratados para causar problemas. As pessoas ficam perturbadas e não vão mais para o centro, não vão mais trabalhar, não vão mais. Ficam doentes, fazem dores nas pessoas. É, Tudo isso a gente fica Eu hoje. acho também, eu É, acho também que o Miranda aí exemplifica dessa forma para a gente ficar esclarecido, né? Nós espíritos conhecermos melhor. E se você prestar atenção, o que acontece nesse livro é muito interessante, que a mãe vive no momento que a filha vai viver daqui a pouco, né? A mãe está encarnada, né? Reconhecendo um erro e com seis inimigos como filhos. E a filha vai ter dois, né? Vai ter um não, a amigo Mariana e um é só inimigo. uma. A outra é do Teofrastos, é outra história. A Mariana, filha dela, vai receber o Guilherme, logo no começo do livro, Que era inimigo. que é inimigo, que mandou matar, eu já não lembro mais quem matou foi o Mateus, o pai dela, Uhum. ou foi o outro. Mas a história entre os três, ela vai receber ele como filho depois. Como Realmente, você filho, está pois falando é. certo. Então, encarnações, e essas explicações são tão válidas e tão clareia tanto a mente da gente que, de repente, você vê na sua própria família, quem tem família grande principalmente, você vê assim, tá tudo bem, de repente, né? Estoura alguma coisa que você não sabe nem por que aconteceu aquilo, aí você Como vai começou, não dá para vendo. ver nem como começou, né? Pois é, aí você vê com exemplificações, fala assim, alguma coisa aconteceu aí no passado, vamos rezar para isso sair e melhorar. Não, e às É vezes, é muito como nós estamos interessante. comentando, não é nem inimigo. Então, tem momentos que você está em casa numa tranquilidade, de repente, não tem nada, não tem nenhuma palavrinha, uma coisa, a pessoa está tranquila, daqui a pouco a pessoa muda completamente. Você percebe. A gente que já tem mais, né, conhecimento um pouco, a gente percebe as pessoas, quando, né, pelo menos na família, porque é mais fácil, não é no meio da rua, nem com amigos, conversando, que vai ter esse problema. Você percebe a mudança do pensamento da pessoa, como é que ela é influenciada, tipo, como se tivesse levado um empurrão e aí a pessoa fica atacada, como ela está falando aqui, não sei se eu já falei que, que ele vai ser atacado de repente. Foi, não, então, falou, né? Falou que ele tem momentos, o Matheus, né? Tá lá. Aí tem momentos que ele, de repente, porque ele está sendo atacado pelos caras que estão lá, né? Pelos todos os espíritos que estão com ele, de repente ele vira. Nós falamos aqui no comecinho E isso do. acontece, isso é muito claro quando uma pessoa está em família, né, conversando de Exato. repente, e aí é obsidiada na hora e se transforma. Já aconteceu várias vezes comigo, por isso que eu estou falando, tá? Eu tenho uma irmã que ela tem uma sensação, as coisas obsedia ela de uma tal forma que ela se transforma que parece um bicho, sabe? É tão perigoso, é tão assustador para quem está do lado, que quem nunca viu o espírito fica assim. E aí você tem que. Meu filho, que é menino mais forte, é um homem, segura, porque senão se debate, mas chega a machucá-la, entendeu? Fica, E é fica assustador assustado, isso. né? É, Então, e você aqui, tem que rezar, fazer orações ali o tempo inteiro pedindo, e aí as coisas vão se acalmando, vai indo embora, mas é pois é, mas muito olha, assustador. tu vê que nós estamos sabendo todo esse apoio que eu estou recebendo dos meus espíritos e tudo, né? E aí ele fala aqui que depois que ele conversou com o seu Mateus, falou da obsessão que estava acontecendo, todos os cuidados que tinha que ter, ele fala que ele pareceu modificar o comportamento por alguns dias. Mas aí ele vem depois, como se ficasse alucinado, entregou-se a desmandos. E não poucas vezes, incitado pelos desencarnados afins, ameaçava expulsar, que ele mandava todo mundo embora, ia expulsar as filhas, a mulher e tudo. Mas porque o ambiente doméstico se fazia pestilencial pelas emanações fluídicas abundantes que ali campeavam. Desordenado. Ali um ambiente tão pestilencial, com ele ali dentro, porque ele é que carrega a galera, né? Ele fica lá, os amigos ficam juntos, cada um com os seus. A casa, como eu comentei, ela está lotada que no começo do capítulo, do livro, ele começa a falar. Tanto a Marta tem os dela, aquele monte de gente que ela mexe com aquela magia, com os cultos, né? Tem a menina, a Mariana já estava com aquele, que agora já está mais tranquilinho, né? Mas ele estava sendo
orientado pelo Dr. Tel, então ia os amiguinhos também lá, ia todo mundo junto para aprender, e mais esse. Então, de repente, a pessoa ele estava até escutando, mas não que ele fosse mudar, mas digamos que ele estava um pouquinho mais assim, tranquilo, e aí pronto, daqui a pouco, de repente, ele ficava alucinado. A palavra é bem essa mesmo, a pessoa parece estar até alucinada. Tem 6 minutos, vamos lá, gente, quem mais fala aí, comenta, para a gente poder passar para outra, passar para outra... Sandra, se você vê, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas é muito assustador. Não queira ver, não. Não, É muito O quê? assustador. É ver Ver o os essa quê? ataques transformação, de obsessão, essa né? transformação de uma pessoa obsediada. É igual É aquele muito, filme é muito triste. aquele outro filme Não que é, tinha não lá. é, não é É que é nada, não é Exorcista? nada. Tô fora, não gosto de ver isso. É muito. Eu não vejo, eu só vi o primeiro Exorcista Não, na então deve minha. ser igual esse filme. Também não vi, não, que eu não gosto de ver isso. Eu não sei, as cenas lá são mais brutas, mas as coisas que Exorcista acontecem é não, É. assim, é muito assustador. Por exemplo, estou é escutando, estou na sala e de repente escuto caricato. assim, me ajudem, uma Isso voz. na subjugação, né? Que a pessoa já está Pois é. naquela fase de Aí subjugação. você vai ver, minha irmã está no chão, Pois caída, é. entendeu? Porque a É muito pessoa já está assustador isso. tomada. Mas aí Uhum. a pessoa que tem aquele lance. Aqui a Sandra comentou: você só vai atrair obsessão se você tiver o imãzinho ligado. Você que está buscando, está puxando. E aí só vai parar de ser atacado, porque você já atraiu, já está todo mundo ali. Agora só vai sair, cortar a ligação, retirar os plugs, se você se modificar. Não existe. A gente pode até rezar, botar o nome lá no centro, fazer todas as Mas, ô, preces, Su, mas a olha pessoa tem que só, a mudar. minha irmã frequenta centro, ela faz mesa mediúnica, porque ela trabalha como médium de desobsessão, e aí É. pega nela, entendeu? E aí eu não Mas a sei como é ela que que tá, você sabe que não está vindo de fora. que puxa, claro que Ela que puxa, atrai, entendeu? porque dentro do espírito dela existem chagas, várias chagas morais que estão atraindo. Ela pode ter uma linha para o egoísmo, outra linha para o orgulho, outra linha para a crueldade. Tem várias linhas dentro da gente de personalidade. Esse tipo a gente vai atraindo pela afinidade, essa parte moral, ela vai ficar se ligar a um, se ligar a outro. Agora, se ela tiver esse trabalho, que ainda bem que ela está fazendo um trabalho para poder também ajudar, né, sendo caridosa, tudo, ela vai chegar um momento que vai conseguir ser ajudada e manter vamos dizer, uma tranquilidade. Porque não tem Uma como, ela não está distância, né? Uma atraindo. distância. E ela não está atraindo porque ela é uma infeliz. Você sabe disso. Ela não é, e nem é coisa que ela está sofrendo de vítima. Ela só está atraindo porque ela está com essa sintonia. Senão eles não chegam perto. É aquele lance que ela acabou de falar. Tanto a Dona Rosa quanto a Mariana e a Amália já não estão sendo atacadas pelos espíritos na casa. Por quê? Porque a afinidade ali já não está existindo. Então elas criaram uma psicosfera de proteção. Temos os benfeitores, Saturnino, o outro lá, todos os outros lá, todo mundo que está ajudando esta família inteira. Então, eles ajudam, só que se elas não estivessem na sintonia boa, é igual a Marta está atraindo todo mundo. Nós vamos ver agora na continuação do capítulo. Então, elas estão protegidas. Sofrem ataques de alguma coisa? Sofrem, porque o próprio pai faz as coisas e elas se chateiam, né? Mas elas em si, algum espírito ia atacar e fazer com que elas caiam e entrem numa outra obsessão, como a Mariana já estava, né? Já não está acontecendo Eu mais, eles acho estão que isso, contando. eu acho que ela fica com tanta raiva das coisas que acontecem, Estou né, falando. que a gente tem que se isolar, que puxa aquilo, entendeu? Que Mas fala então, assim, meu a Deus, raiva vai atrair o quê? pois A é, pessoa tem que eu não irradiar a consigo, luz. ela fala, eu não consigo perdoar, eu vou ter que voltar muitas vezes aqui. Então, mas Não, é esse eu falo tipo de assim, pensamento, você já vê aproveite que essa encarnação. Hã? tá vendo. Porque você não tem um pensamento desse que irradia uma vibração dessa, não tem como a pessoa não ficar atraindo. Ela tinha que estar ali, né, em oração, em prece, e fazendo orações com misericórdia, estando ali pronta para perdoar. A gente vê a essência desse capítulo começou com toda a importância do perdão. E o perdão é de dentro para fora. Não adianta falar, eu perdoo, mas como está ali? Mas não quero ver na minha frente. Eu perdoo, mas nunca mais Não, quero conversar com ela. Não adianta. Agora também não é você chegar e fazer sorrisinho isso com a não é pessoa. perdão, Su, É não é diferente. perdão, É o não que a é gente perdão. fala do O amigo e inimigo. Sultane, Oi, fale. também tem o auto-perdão. Pois Também tem é, o auto-perdão. isso. Não só perdoar o outro, você também tem que se perdoar. Se você não exercitar o auto-perdão em você, Perfeito. você não vai conseguir perdoar ninguém. Porque você Pois está com é. uma questão com aquela pessoa, ou o que seja, você tem consciência ou não, mas aquilo que está ali acontecendo
Primeiro você tem que se livrar dentro de você, você tem que se perdoar do que você fez, ou acha que fez, ou você não sabe o que fez, sei lá. Você tem que se perdoar. Depois do momento do auto-perdão, aí sim você está aberto a perdoar outra pessoa. Aquilo ali tem que passar, você olhar e aquilo não doer mais. Porque para mim o Exato. perdão deve ser isso, né? Você olha e aquilo não te toca mais da maneira que tocava. Aquilo é uma historinha do passado, aquilo ali é um filme que você vê sem ter emoção sobre aquilo. Eu vejo também por aí, né? O auto-perdão começa pelo auto-perdão, para você atingir o perdoar o outro. Não Porque aí sei, você eu também acho. vai estar vendo a situação de forma diferente e você também não está Regina, tem horas guardando que as pessoas mágoa. não alcançam isso. Não, Não claro. alcançam. Isso aí é Não só que conseguem nem eu alcançar, não que li tem que se ali. É perdoar. para espíritos superiores. Tu não leu o que eu li? É Isto é difícil, para não, espíritos. não, é difícil. Eu sei que é É, difícil, mas eu só estou a- falando assim, é isso porque aí. para mim né, funciona desse jeito, né? A Mas eu sei que é orientação é essa, dificílimo, eu mas daí é que também. você Deve precisa. funcionar mesmo. Para Vai mim cair, também gente. é Vamos, dificílimo. vai passar para outra sala. Vamos lá, já tem menos de um minuto aí. Já postei o link lá para o grupo, tá? Vamos sair dessa daqui. Até já.